Crise de ansiedade coletiva. O que foi que aconteceu com os adolescentes lá de Recife? Foram ao todo 26 adolescentes que tiveram crise de pânico e tiveram que chamar SAMU, bombeiro, vários profissionais da área de saúde, tiveram que acolher esses estudantes e até lendo os jornais, vendo alguns relatos, tinha mãe que falou que parecia uma cena de guerra, um monte de adolescente caído no chão, crianças desesperadas, correndo, ligando para casa. Então foi realmente uma cena muito triste de se ver, né? Então o vídeo de hoje é explicar se pode de fato ocorrer essa crise coletiva e inclusive dar um olhar para o que aconteceu lá e principalmente, né, como que você pode fazer para lidar com o seu filho que tem uma crise de ansiedade, que está sob isso, um olhar mais de risco, mais acolhedor, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta que depois eu vou falar todo sobre esse tema. E aí pessoal, eu sou o Dr. Labinas, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre a crise coletiva que acometeu os estudantes lá no Recife, né? Então a gente tentar entender se é possível que essa crise coletiva de ansiedade pode de fato ocorrer. Mas antes, não esquece aqui de se inscrever já no meu canal, já curtir e ao final comenta a sua experiência. Eu tenho certeza que várias pessoas já viram isso no seu dia a dia, alguns adolescentes tendo quadros desses juntos. E aí vocês vão comentando, eu vou respondendo e ajudando vocês no dia a dia, tá bom? Bem, vamos lá então. Pela história, o que aconteceu foi que parece que um estudante teve uma crise de ansiedade, e entenda-se por crise de ansiedade, é uma crise de pânico, né? Uma sensação de desconforto, de que vai acontecer algo de ruim, de uma sensação de descontrole associada à falta de ar, palpitação, taquicardia, vertigem, sudorese, tremor no corpo, sensação de desmaio. E aí essa crise desse adolescente parece que desencadeou vários gatilhos para crises gerais. E sim, isso pode acontecer, tá? E especialmente na adolescência, porque essas crises normalmente que acometem várias pessoas ao mesmo tempo, ela tem um gatilho inicial e como os adolescentes eles são altamente empáticos e eles têm a noção de grupo muito alta, muitas vezes maior do que do adulto, aquilo acaba refletindo nela mesma. E essa pessoa vendo um colega, vendo um amigo em sofrimento e ela validando aquilo e muitas vezes também já numa ansiedade um pouco mais elevada, sentindo aquilo, ela acaba tendo gatilho para ter um episódio. E o outro também, e quando a gente vê, vira um efeito dominó, tá? Essa é uma ansiedade em massa que a gente fala. Esses processos, por exemplo, de uma pessoa ela se influenciar pelo estado da outra, que influencia pelo estado da outra, é muito comum em jogos de futebol, por exemplo, em que uma pessoa xinga o juiz, a outra xinga o juiz, e em determinado momento um se revolta e todo mundo se revolta. Então esses comportamentos em massa já são há muito tempo explicados. É que muitas vezes, como no caso da escola, vem por um comportamento negativo de uma população que já estava previamente ansiosa. Então, e aliás, entenda que hoje alguns estudos têm falado, um estudo recente inclusive mostrou que 1 a cada 5 adolescentes, crianças e adolescentes, está em algum transtorno de ansiedade. Ou seja, temos 20% da população nessa faixa etária ansiosa. E aí, obviamente, isso acaba engatilhando para possíveis quadros de pânico, tá? Então a explicação é essa. Você tem um estudante que, se sentindo provavelmente pressionado, esses estudantes eles ficaram muito tempo longe da escola, foram quase 2 anos longe da escola, então voltar para uma comunidade, ter que interagir com algo que eles não estavam fazendo, retomar uma pressão que no online sabidamente estava menor do que no presencial. Muita gente se queixava, até aqui no consultório, muitos estudantes falavam que desligava a câmera, era mais flexível, o conteúdo era dado de uma maneira mais fácil, a cobrança era menor. Então veio uma cobrança que no adolescente é muito forte, da exposição social, dos relacionamentos, dessa presença, e sentindo também o sair um pouco de casa, né, sair perto dos pais, tudo mais, nessa exposição, provavelmente pode ter sido um grande gatilho para uma dessas pessoas ter crise. Os outros estudantes estavam também, obviamente, sentindo isso, mas vendo um colega num estado desse, e é normal da adolescência. Tem até uma síndrome da adolescência normal que fala de traços normais do adolescente que são muito diferentes dos nossos. Então, dentro dessa síndrome, alguns adolescentes, eles têm essa empatia, têm um aumento de senso de comunidade, têm a aproximação com amigos e afastamento dos colegas, dos pais, na verdade. Então eles ficam mais próximos dos amigos, ouvem o que os amigos falam e ficam distantes do que os pais falam. Então esses adolescentes mais próximos dos amigos, retomando toda essa atividade, excesso de cobrança, já no nível mais de ansiedade,
tem crise e faz o efeito dominó que eu falei. Então isso é muito explicado. Legal. Então, dito isso, é validado, é real o que aconteceu, tá? E como você pode fazer para entender seu filho. Então, alguns passos, para mim, são alguns passos simples e importantes para que você monitore o risco disso acontecer com seu filho. Primeiro, reconheça sinais de que seu filho não está bem. Então, seu filho começa a ficar muito preocupado, começa a ter medo de sair de casa, começa a ficar mais isolado, diminui a interação social, começa a ter alterações do sono, começa a dormir menos do que dormiria, fica mais irritado do que o normal, são sinais de que seu filho pode estar em risco. Ou então, seu filho começa a ir para a escola e várias vezes ele liga para você buscá-lo, porque está com diarreia, porque está com dor de barriga, porque está passando mal. Então você começa a ver queixas clínicas mais frequentes, é um sinal. As alterações comportamentais que eu falei é um segundo sinal, tá? E na adolescência e na infância, sinais de gastrointestinais, dores abdominais, diarreia são os primeiros sintomas de que a ansiedade pode estar acontecendo. Outras são as dores de cabeça. Avaliou, viu isso no seu filho? Sinal de alerta, tá bom? Se seu filho começa a se queixar muito dele mesmo, do próprio corpo, uma certa insatisfação, uma angústia, uma evitação em sair com os colegas, se ele começa a falar em medo de ser criticado, medo de ser rejeitado ou medo do rendimento, então quando você começa a entender o medo de uma avaliação negativa, um medo de um desempenho, pode ser sim um outro sinal. Esses são 3 sinais muito interessantes e o que você pode fazer reconhecendo esses sinais? Primeiro, converse abertamente com seu filho. Pergunta para ele, filho, tá tudo bem? Eu tenho visto você assim, assado, eu tenho visto você mais ansioso. É uma impressão minha ou de fato isso tem acontecido? Em segundo, ofereça ajuda. Fala, filho, o que eu posso fazer por você? Há alguma coisa que você queira que eu faça? E entenda, esse é importante uma aspas aqui, que muitas vezes o adolescente faz uma coisa mais evitativa, ele evita isso. Então se vê que seu filho está evitando, mas que há uma certa ansiedade, dê o tempo dele, mas esteja abrindo, falando com ele com mais frequência do que normalmente você falaria. Em terceiro, ofereça ajuda fora. Se você vê que seu filho está em sofrimento exacerbado, busque uma psicóloga, busque um psiquiatra, ajude-o a encontrar ajuda que às vezes não venha só de casa. Em quarto, informe-se com a escola. Vá à escola, pergunta como ele está lá, como está o relacionamento com os amigos, como está o tempo dele, como está o rendimento dele na escola. Tem interesse em entender como é a reação dele nesse outro ambiente. Em quinto lugar, ofereça atividades físicas, esportes que podem ajudar muito também a diminuir os níveis de estresse e ansiedade. Outro ponto, diminua um pouco o seu nível de cobrança se está excessivo. Não é para deixar de cobrar, mas se estiver excessivo, modula um pouquinho, dá uma baixada para que seu filho consiga também se autorregular de uma maneira mais adequada. E o último que também acho muito importante é entenda como está o funcionamento social do seu filho. Veja os amigos, traga os amigos para casa às vezes, converse com eles, converse com os pais dos amigos, vê como que está o ambiente de amizade, de colegas e os vínculos que seu filho tem feito para ver se aquele ambiente está muito saudável para o seu filho. Tá bom? Aproveitei esse tema para engatilhar com outras vertentes que eu acho que podem ajudar muito os pais, os próprios adolescentes, até professores, né, nessa temática. Então, espero que tenham ajudado e não esqueça já de se inscrever no meu canal, de curtir, de compartilhar e se inscrever em Dr. Guilherme Labinas nas outras mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal, hein?